Boa noite. O portal Martin Behrendt dá início à sua sabatina com candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo em parceria com a Vale TV. O portal Martin Behrendt foi o primeiro veículo de comunicação de Novo Hamburgo a anunciar a realização da sabatina com os candidatos. As eleições cidadãs da Vale TV têm a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. O patrocínio é de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais. Tecnolar, 30 anos. Tudo que você precisa está na Tecnolar. Antes de anunciar o primeiro candidato desta noite, eu peço a atenção dos telespectadores, dos internautas, para 3 minutos de considerações sobre como vai funcionar a sabatina do portal Martin Behrendt. Ela tem 1 hora de duração, é das 9 às 10 da noite. Normalmente, neste horário, é exibido o programa Estação Hamburgo, com a apresentação de Rodrigo Steffen. Agradecemos antecipadamente ao apresentador e direção da Vale TV a cessão deste nobre horário para a realização deste trabalho em parceria do portal Martin Behrendt e a Vale TV. Todos os 7 candidatos a prefeito de Novo Hamburgo foram convidados para a reunião de apresentação da sabatina. O encontro foi realizado no dia 24 de setembro aqui na Vale TV. 4 candidaturas estiveram presentes com representantes de Fátima Daut, Felipe Miller, Rodrigo Zucco e Tarcísio Zimmermann. 2 candidaturas não enviaram representantes, mas manifestaram interesse em participar: Evandro Pedroso e Patrícia Beck. Uma candidatura não retornou ao convite em tempo hábil e nem enviou representante para a reunião: Paulo Ritzel. Por respeito às candidaturas que se prepararam em tempo hábil para a reunião e por respeito ao portal, que se organizou e ofereceu espaço democrático a todos os candidatos, se decidiu pela sabatina de 6 candidatos. Na semana passada, ou neste final de semana, tivemos 2 ações com impugnação de candidaturas de Felipe Miller e de Evandro Pedroso. Felipe Miller decidiu manter a sua sabatina. Evandro Pedroso, como não irá recorrer da decisão, abriu mão do espaço. Nesta sabatina, teremos 2 tipos de abordagens ao candidato. Num pote, neste pote aqui, nós temos 10 temas dos programas de governo e de áreas específicas de Novo Hamburgo. Destes 10 temas, 8 serão respondidos pelo candidato. O candidato vai retirar o tema proposto. Ele sorteia uma pergunta, faz a leitura do tema, o jornalista faz a primeira pergunta, o candidato tem 2 minutos e meio para abordar sobre o tema. O jornalista, apresentador, tem 30 segundos para fazer alguma réplica, tirar dúvidas, e o candidato terá mais 30 segundos para complemento. Em outro pote estão 5 perguntas. São as perguntas... É isso mesmo, candidato? Esse é o espaço criado pelo portal Martin Behrendt em 2016 e que se mantém nas eleições de 2020. São temas controversos, polêmicos e provocações sobre posturas envolvendo discurso e prática dos candidatos. Foram questões elaboradas pelo portal Martin Behrendt. Destes 5 temas, 3 serão respondidos pelo candidato. A sistemática é a mesma. O candidato sorteia, o jornalista faz a pergunta, o candidato tem 2 minutos e meio para abordar sobre o tema, o jornalista desta vez tem mais 1 minuto para a réplica e o candidato tem mais 1 minuto para complemento. Caso surja algum impasse ou dúvida, poderemos aqui no ar mesmo fazer esta abertura de espaço para um direito de resposta do candidato. Agora sim, o convidado desta noite é o candidato a prefeito Tarcísio Zimmermann, do PT. É a coligação Diga Sim, e a candidata a vice-prefeita é Carla Atkinson, do PCdoB. Muito boa noite, candidato Tarcísio Zimmermann. O senhor tem 1 minuto e meio para a sua saudação inicial. Boa noite, Martin. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado à Vale TV novamente. Minha saudação aos telespectadores, aos internautas.
Eu quero dizer que esta eleição ela tem uma característica toda inédita. Eu participei de 10 eleições na minha vida até agora, e esta é a primeira vez em que nós estamos tendo uma eleição no meio de uma guerra que não é exatamente uma guerra de balas, mas é uma guerra com um vírus que é muito mortal e que já ceifou mais de 150 mil vidas no Brasil e inclusive muitas aqui em Novo Hamburgo. Uma guerra que destruiu empresas e empregos, uma guerra que trouxe dor. E nós teremos a necessidade, seja quem for o eleito, de dar respostas a esse problema. O problema dos empregos destruídos, o problema das famílias empobrecidas, o problema da fome, o problema, enfim, da reconstrução da cidade de Novo Hamburgo. E é em torno disso que eu tenho feito principalmente a minha campanha. Eu penso que nenhum outro tema supera esse. Sempre nós temos possibilidade de melhorar a saúde, a educação, mas se nós não tivermos emprego e não tivermos alimentação para o nosso povo, nós teremos uma situação provavelmente de dor e de criminalidade crescente. E nós não queremos isso para a cidade de Novo Hamburgo. Então, eu quero pedir o voto da comunidade exatamente a partir disso. De um candidato que tem experiência, que já demonstrou capacidade de gerir a cidade, 10 segundos. De melhorar as condições da cidade e que desta vez se propõe a ser um líder no processo de reconstrução da cidade de Novo Hamburgo. Obrigado à saudação inicial do candidato Tarcísio Zimmermann. Então a gente começa a nossa sabatina com o sorteio da primeira questão de plataforma de governo. Aqui o nosso candidato também trabalha aqui no programa. Ele vai abrir a primeira questão. Nossa, saúde. Saúde. Primeira questão é saúde e eu faço o encaminhamento aqui da questão para o candidato Tarcísio Zimmermann. Qual será a prioridade nesta área? O senhor já falou aí da questão da Covid. Em outras áreas, qualificar a infraestrutura existente ou ampliá-la? Há necessidade de ampliar ou qualificar o que nós temos? Quais são as maiores necessidades na área da saúde no município? É a atenção básica? São as cirurgias de alta complexidade? E qual será o foco em relação ao hospital municipal? Algumas das questões que o senhor pode tratar. 2 minutos e meio, candidato. Primeiro eu gostaria de dizer que eu me orgulho muito do que o meu governo fez na área da saúde. Nós assumimos a prefeitura em 2009, tendo como ameaça o fechamento do hospital. Nós tínhamos unidades de saúde totalmente sucateadas. Eu me lembro de uma imagem que nós usávamos sobre a unidade de saúde do Guarani, que em dias de chuva tinha mais baldes para conter as goteiras do que tinha funcionários naquela unidade. Então era um ambiente triste, né? Era um ambiente de muita deterioração. O primeiro passo meu foi criar a Fundação de Saúde. Nós estabilizamos um quadro de servidores. Depois nós iniciamos um esforço muito grande de ampliação da nossa infraestrutura. E no meu governo foram construídas 13 novas unidades de saúde da família, a UPA Canudos. Nós fizemos o projeto, conseguimos os recursos e deixamos o terreno para a UPA Centro, concluímos o anexo do hospital, conseguimos recursos para o segundo anexo, que, por incrível que pareça, até hoje não saiu. Né? Iniciamos um processo profundo de reformas na estrutura antiga do Hospital Municipal, implantamos as primeiras equipes, 24 equipes de saúde da família. Então, eu me orgulho desse legado. O que eu vejo hoje, Martin? Eu vejo uma saúde destroçada novamente. O que eu encontro nas ruas é muita dor, é muitas pessoas dizendo literalmente assim, Martin: eu acho que eu vou morrer antes de ter meu exame, porque eu tenho um encaminhamento de urgência e faz meio ano e eu só recebo a resposta da prefeitura, não tem previsão, não está agendado, tem que esperar. É só isso que eu recebo da prefeitura. Então, o que nós vamos trabalhar é fundamentalmente aproveitar uma infraestrutura boa que nós temos e gerenciar isso tecnicamente com correção. E nós vamos trabalhar para acabar com as filas nas unidades de saúde. É uma coisa inconcebível que, tendo a estrutura que nós temos, nós tenhamos que ter gente chegando 5 horas, 6 horas nas unidades de saúde, e vamos enfrentar esse tema
dessa brutal falta de medicação. Hoje só tem paracetamol na farmácia popular, na farmácia do município. Então, uma vergonha esse abastecimento de medicamentos e enfrentar também essa falta de cirurgias, de exames de maior complexidade. Nós vamos fazer isso com muito empenho, porque é possível fazer. Para ainda tratar desse tema, candidato, o senhor aí mencionou a estrutura, né? Nós temos hoje 23 ou 24 unidades de saúde, unidades básicas, temos 2 UPAs, temos o hospital, temos agora recém-inaugurado o Centro Especializado em Reabilitação, que foi conquistado aí no governo anterior. Essa estrutura hoje bem gerenciada, não precisaria se ampliar muito mais a estrutura física. O senhor tem mais 30 segundos. Não, é isso mesmo, Martim. Eu acho que nós temos uma estrutura robusta. Falta uma ou outra unidade de saúde, talvez uma mais na Boa Saúde, outra aqui no Oswaldo Cruz, mas o que nós precisamos, sobretudo, é fazer operar essas unidades que nós temos, o sistema, fazer o sistema funcionar. Ninguém mais deveria passar sofrimento e angústia por falta de atendimento da saúde em Novo Hamburgo, com a estrutura que nós temos. Muito bem, vamos para a segunda questão de plataforma de governo, por favor, candidato. Sorteie o tema que nós vamos abordar agora. Cultura e esporte. Cultura e esporte. Vamos lá. Novo Hamburgo é um grande celeiro de nomes na cultura e no esporte. Teatro, cinema, dança, literatura, canto coral na área cultural, punhobol, vôlei, tênis, bicicross, skate, basquete, atletismo no campo esportivo. Quais são ações práticas e efetivas que o município pode adotar para fomentar e potencializar a atração de mais hamburguenses para estas áreas e também, diante da estrutura que nós temos hoje, atendendo ao público, ela é suficiente? Tem como ampliar centros culturais, ginásios? 2 minutos e meio, candidato. Eu acho, primeiro, Martim, que também tem que dizer, esse governo foi um desastre na saúde. Na cultura também. Porque, olha só, nós estamos com o Carlos Pascoal Magno fechado há 4 anos. Esse teatro é muito importante, porque ali passaram gerações e gerações de crianças e adolescentes hamburguenses que ali tiveram o primeiro contato com a cultura, o primeiro contato com o teatro, com a música, com a dança, com a poesia, e que hoje estão privados, quer dizer, hoje não há 4 anos estão privados disso. Né? Outro espaço super importante que havia era em Lomba Grande, a antiga Casa Pastoral que o município adquiriu e que era um centro multicultural gerido pela comunidade e que a prefeitura, num ato de puro autoritarismo, fechou, despejou aquelas pessoas todas e deixou aquilo abandonado, depredado, literalmente esse é o quadro. Então, sinceramente, eu lamento profundamente. O que nós tivemos aqui foi um arremedo de uma tentativa de cultura de espetáculo, né, pagando caro para uns artistas de fora e deixando, inclusive, os artistas locais sem receber por muitos meses. Isso ser dito, pagaram à vista 500 mil para um figurão, mas deixaram os artistas locais que participaram daqueles eventos meses e meses sem pagamento. E foi tudo o que teve. O que nós precisamos é de uma cultura sistemática, um projeto cultural sistemático que efetivamente seja capaz de recolher isso que tu falas, dessa rica experiência, e levá-la para todos os espaços da comunidade, inclusive e sobretudo para a educação. Nós precisamos articular muito fortemente tanto a cultura quanto o esporte com a educação. E também acho, o meu governo, ele patrocinava equipes de vôlei da cidade, patrocinava projetos importantes com o Esporte Clube Novo Hamburgo, também voltados à juventude, a adolescentes, nessa área do esporte. Nós temos que fazer isso. Não é possível o município simplesmente se ausentar de todas essas dimensões, porque tem coisas que a sociedade por si só não resolve. E o município pode fazer com a FENAC, com a Comusa, com a própria administração direta, coisas que são importantes para a comunidade. Então, eu quero dizer, nós vamos ter um projeto cultural ativo, vamos ter um projeto cultural vibrante, como era no tempo em que eu fui prefeito. As pessoas lembram muito do Natal dos Sinos, eu lembro muito do Festival Nossa Música, que revelou bandas e conjuntos que hoje têm sucesso no Brasil inteiro. Então, eu lembro disso, e nós temos possibilidades, então, de voltar a ser um importante espaço da cultura, mas não com o teatro fechado há 4 anos. Agora, sempre se fala muito em cultura e esporte, né, candidato, mas as rubricas financeiras, orçamentárias, elas sempre, para essas duas áreas, elas ficam lá embaixo, né? É possível mesmo, com poucos recursos,
potencializar essas duas áreas, cultura e esporte? Veja só, 30 segundos. Pagar um show 500 mil, tu faz um ano inteiro de atividades com artistas locais. Um ano inteiro de atividades com artistas locais, múltiplas atividades. Então, eu acho que a gente tem que escolher onde que a gente vai gastar. E, evidentemente, tem possibilidades de alavancagem de recursos fora do orçamento municipal. As leis de incentivo são para isso também. Um município articulado busca isso. Muito bem. Vamos agora à primeira pergunta do tema É Isso Mesmo, Candidato? Agora desse outro pote, por favor, candidato Tarcísio. Por favor, eu que abro. Abra aí para... Foi tudo higienizado, mas... Gestão Lauermann. Gestão Lauermann é a pergunta que foi sorteada. Em 2016, candidato, os hamburguenses reprovaram a gestão do ex-prefeito do PT, Luiz Lauermann. Ele ficou em terceiro lugar, mesmo estando com a máquina pública governamental trabalhando a seu favor. Se estivesse num segundo turno, o PT não estaria presente neste segundo turno, numa clara reprovação deste governo petista. Agora, muitos dos ocupantes daquele governo estão em campanha pelo candidato Tarcísio e podem voltar a ocupar cargos num futuro governo. A cidade de Novo Hamburgo deverá ou poderá conviver com aqueles mesmos integrantes de diretorias e secretarias, caso o senhor seja eleito, candidato Tarcísio? 2 minutos e meio. Primeiro, as minhas relações com o ex-prefeito Lauermann, elas são conhecidas da cidade. Infelizmente, foi um prefeito que não honrou aquilo que se esperava que ele honrasse, que é, inclusive, os compromissos que nós assumimos publicamente com o povo de Novo Hamburgo. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, mas tem um ditado que diz, se queres conhecer alguém, dê-lhe o poder. E o Mujica diz que o poder não muda ninguém, ele apenas revela. Então, infelizmente, foi o que aconteceu. Mas aquela aliança não é a mesma de hoje. A aliança daquele tempo era o PDT, era o PTB, era o PSB. A de hoje é PT, é PCdoB e é PSOL. Então, e vou dizer mais, dos nossos candidatos e candidatas a vereador, não deve ter mais do que 2 que concorreram naquela eleição. Então, houve uma profunda renovação dentro do Partido dos Trabalhadores e nós não teremos essas mesmas pessoas. Eu tinha uma equipe muito qualificada. O meu governo foi amplamente aprovado nas eleições de 2012 e de 2013. Eu mesmo cassado fiz mais de 50% dos votos. Então, isso foi uma ampla aprovação. E o que nós teremos será uma equipe rigorosamente enxuta. Eu tenho anunciado isso aos 4 cantos. Eu vou cortar 40% dos cargos de confiança em todos os níveis, de secretário, diretor, gerente, todos os níveis eu vou cortar. E vou ter que, evidentemente, com o que sobrar de secretarias e cargos de confiança, ter pessoas extremamente competentes para dar conta. Por que eu vou fazer isso? Porque nós precisaremos economizar. A cidade está quebrada, essa prefeita quebrou a cidade e nós precisaremos socorrer as pessoas e as empresas que estarão necessitadas de apoio, as pessoas na alimentação e as empresas para poderem gerar emprego e renda. Espero poder falar mais disso depois. Mas eu terei uma equipe rigorosamente articulada e capacitada dentro de cada área, porque nós teremos que trabalhar duro e muito para levantar essa cidade de novo. Então, eu penso que não é correto dizer que nós sejamos uma continuidade daquele espaço. Não, continuidade até é essa prefeita, que tem mais aliados daquele período no seu time de 150 partidos do que não, 150 partidos não, mas uns 1.500 CC sim. Entre CCs e outros tipos de contratação, certamente chega perto disso. Ela está muito mais perto disso do que eu. Agora, deixa eu lhe fazer um questionamento, candidato. O senhor fala em enxugar, o senhor fala em reduzir, mas no seu plano de governo, por exemplo, fala em criar secretarias. Secretarias da Tecnologia da Informação, criar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Na sua lógica, nós deveríamos enxugar a máquina. Por que criar novas secretarias quando há a intenção de diminuir? Ela, na verdade, não. No meu plano de governo fala do enxugamento, né? E fala também da criação. Porque num determinado momento, quando nós tivermos superado os efeitos da Covid,
quando a máquina pública estiver em condições de suportar um crescimento da possibilidade de serviços públicos, nós precisaremos. Tecnologia da informação, de qualquer forma, é uma coisa essencial hoje. Mas nós teremos que ter, digamos assim, um passo a passo muito claro nesse sentido, mas nós vamos ter muita fusão de secretarias no meu governo. Muito bem. Voltamos para as perguntas de plataforma de governo, por favor, candidato Tarcísio Zimmermann, a próxima área que nós vamos abordar. Geração de empregos. Bom, o senhor cantou aí a pedra, né? Então vamos falar de geração de empregos. Novo Hamburgo está entre os 10 maiores PIBs do Rio Grande do Sul. É uma das cidades mais ricas do estado, mas que mudou seu viés. De industrial passou a ser uma cidade de comércio e prestação de serviço. Quais são as suas propostas para gerar novos empregos, para manter empresas já instaladas e para atrair novos investimentos? 2 minutos e meio. Deixa eu só corrigir um pouco ou qualificar um pouco essa informação dos 10 maiores PIBs. Por favor. De fato, nós temos um PIB grande, mas se a gente olhar o PIB per capita de Novo Hamburgo, ele é bem inferior ao de Campo Bom, que na verdade é a riqueza por habitante, né? É bem inferior ao de Ivoti, de Dois Irmãos, bem inferior, inclusive, eu acho que até São Leopoldo. Então, na verdade, a nossa cidade, eu tenho dito isso assim com muita, até com dor na alma. Quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo em 1989, isso aqui era uma cidade flamejante. Isso aqui tinha emprego que não acabava mais, tinha indústria que não acabava mais. E, infelizmente, nós perdemos, durante o período da crise do calçado, 30 mil postos de trabalho em menos de 10 anos. E neste governo da prefeita Fátima, que ela no jornalão ela não fala isso, aliás, ela largou um jornalão rosado, né? Porque é um jornalão que deve ser de outro país, de outro planeta, de outro tempo, de outra coisa, porque está tudo super bem e tal. Bom, só no governo Fátima, Novo Hamburgo perdeu quase 10 mil empregos. Quase 10 mil empregos. Por isso que eu falo, quando eu falo do processo de enxugamento do município, que também está quebrado, porque nós talvez tenhamos condições de falar de finanças, né? Mas quando eu falo desse processo de enxugamento, eu falo especialmente de que nós precisamos gerar uma fonte de recurso, e por isso que vão cortar 50% do salário do prefeito, 40% dos cargos de confiança, vou reduzir em 20% o salário dos que sobrarem, porque nós precisamos gerar uma fonte de recursos para um projeto que nós já apresentamos e que está no nosso plano de governo participativo, de criar um fundo de aval público, o micro, o pequeno ou o MEI, que chegarem no prefeito Tarcísio, na prefeitura governada pelo Tarcísio, eles e apresentarem um projeto de geração de emprego, terão a prefeitura assinando de avalista. Nós queremos abrir o crédito dos bancos para os micro, pequenos e MEIs, porque eles são os que geram mais emprego e eles têm a maior dificuldade de obter qualquer financiamento nos bancos. Então nós vamos criar um fundo de aval público e nós vamos fazer uma pressão sobre o sistema financeiro local para que ele abra financiamentos e nós vamos fazer ranking de bancos. Nós vamos dizer para a cidade que banco empresta para pequeno. Se o banco não emprestar, ele vai entrar num ranking negativo da cidade. Porque nós vamos ir para cima desse negócio, desses bancos que só querem emprestar para quem é milionário. Então o município vai garantir esse fundo de aval e vai garantir os financiamentos para gerar emprego. Dentro dessa área de geração de empregos, o tempo vai ser pequeno, 30 segundos, mas Lomba Grande tem um potencial, e qual seria o potencial prioritário? Seria o turismo? Seria o aproveitamento do setor agrícola? Seria um distrito industrial? A matriz produtiva de Lomba Grande para ajudar nesse processo, candidato? Eu tenho dito que Lomba Grande, o que nós precisamos é fazer um planejamento participativo de Lomba Grande. Lomba Grande tem o direito de saber para onde vai, e Novo Hamburgo tem que parar de se omitir nisso. Então, nós temos que fazer um plano diretor para Lomba Grande e um planejamento participativo que inventarie potencialidades e necessidades e investimentos possíveis da iniciativa privada e do município para a gente potencializar várias vocações que Lomba tem. Lomba tem muitas vocações e uma delas principal, com certeza, é essa questão do turismo ambiental, que é uma vertente que crescerá muito e com certeza no mundo todo. Muito bem, vamos para a quarta pergunta de plataforma de governo. O candidato sorteia o tema para a gente fazer aqui o questionamento. Segurança. Segurança. Vamos tratar de segurança.
Na área da segurança pública, candidato, quais investimentos podem melhorar no enfrentamento à violência? Na sua percepção, a Guarda Municipal pode ter outra forma de atuação? Como seria? E outra questão, a retirada do Instituto Penal ali da Coronel Travassos para outra área da cidade, o senhor considera algo relevante, importante para a cidade deslocar este espaço, que é do Estado, né? Mas que pode ter uma parceria com os municípios, com o município? 2 minutos e meio, candidato. Eu vou começar por esse. Se nós pudéssemos viabilizar isso, eu sou vento a favor desde agora. Eu sou vento a favor. Acho que depende muito mais do Estado do que do município, mas se nós pudéssemos viabilizar aquilo, seria extraordinário a retirada ali daquele estabelecimento penal ali, daquela região. Quanto à segurança, na verdade, a Guarda Municipal cumpre um papel muito importante hoje na segurança pública. O efetivo dela já é maior do que a da Brigada Militar aqui em Novo Hamburgo. Então é importante a gente dizer isso. O que aconteceu neste período do governo Fátima foi um total descuido com o processo, digamos assim, de uma direção tecnicamente qualificada da Guarda Municipal. A direção da Guarda Municipal é rigorosamente ocupada por pessoas muito próximas da prefeita, mas que não têm nenhuma capacitação no sentido de operar uma guarda municipal que crescentemente assume tarefas de polícia ostensiva. Cada vez mais a Guarda Municipal é parceira da Brigada Militar e faz abordagens perigosas e faz interceptações perigosas, e ela precisa ter para isso equipamentos mais potentes. Hoje, como é que é possível um sujeito enfrentar armas automáticas com um revólver? Como é muito ainda do armamento da Guarda Municipal. Então, precisa de melhores equipamentos, ela precisa de melhor capacitação, né? E os guardas clamam por isso, por capacitação, exatamente para poder cumprir funções cada vez mais relevantes na área da segurança. Mas nós precisamos investir muito mais ainda, por exemplo, nessa integração entre a Guarda, a Brigada Militar, Polícia Civil, que já vai muito bem, né? E temos uma outra área, Martin, que nós podemos investir muito, que é no que eu chamo de uma cidade inteligente. Quando eu fui prefeito, eu troquei toda a iluminação pública, a iluminação tem muito a ver com segurança, e agora, se eu for prefeito, eu vou instalar lâmpadas LED em 2 anos nessa cidade. Toda a cidade será coberta por lâmpadas LED, e eu vou associar essas lâmpadas instrumentos de transmissão de dados e captação de dados. Portanto, nós poderemos ter um sistema de câmeras de vídeo monitoramento muito mais amplo em todos os bairros da cidade, capaz de ajudar muito mais a Guarda Municipal e a Brigada Militar a identificar pontos que são críticos na área da segurança pública. Então, eu vou investir nisso. Eu vou investir num processo de capacitação e vou investir num processo de equipamento e vou investir também num processo da cidade inteligente com lâmpadas LED associadas a equipamentos de telecomunicação. Quer dizer, eu imagino que nesse sentido, no seu governo, a criação da Secretaria de Tecnologia da Informação, ela vai ter um protagonismo também muito forte nessa área de segurança pública. Exatamente, por isso que eu falo, não tem mais. Tecnologia da informação, eu não consigo entender como essa prefeita destruiu essa secretaria. Tecnologia da informação é vital, é só isso, é só vital, né? Para qualquer atividade hoje. Quer dizer, a gente viu o que foi a situação da educação com a Covid. Se tivesse uma Secretaria da Tecnologia da Informação, provavelmente ela teria capacidade de mobilizar inteligência para fazer isso, mas e nós precisaremos dela para mobilizar inteligências em todas as áreas. Tecnologia da informação hoje é uma necessidade vital da administração pública. Muito bem, nós estamos aqui com a sabatina do portal Martin Beren, em parceria com a Vale TV. Normalmente neste horário estaria sendo transmitido o programa Estação Hamburgo, né? E esta semana nós recebemos este generoso espaço aí da direção da Vale TV. Estamos com a sabatina do portal Martin Beren. Hoje, o nosso primeiro entrevistado, candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. E nós vamos para a segunda pergunta aqui do pote. É isso mesmo, candidato? Do pote quente. Algumas questões mais... Orçamento participativo. Orçamento participativo. Diante de muitas obras que não foram realizadas ou demoraram 4, 5 anos para sair do papel nos governos do PT,
O orçamento participativo ganhou o apelido de parte da comunidade de orçamento enganativo. As comunidades se mobilizavam, mas muitas obras nunca ocorreram. Existem demandas que foram conquistadas por 3 vezes, mas jamais saíram do papel. Em outros casos, comunidades escolares tiveram de brigar para ter a reforma do sistema elétrico das escolas, o que é o mínimo que se espera de um governo assegurar a integridade física dos alunos e professores. Num novo governo, candidato Tarcísio, o orçamento participativo será retomado? 2 minutos e meio. Eu, na verdade, não concordo com essa crítica. O orçamento participativo ele é um exercício muito importante de decisão da comunidade sobre a aplicação dos recursos. Os recursos públicos sempre são disputados por muitos setores, né? Então, nós precisamos estabelecer um processo de hierarquização que não seja o prefeito determinando que esse ganha e aquele não ganha. Quanto a esse processo, por exemplo, das escolas, eu acho muito pedagógico. Quer dizer, nós temos uma rede municipal muito deficiente. As escolas municipais, infelizmente, nós precisaríamos de muitos recursos para reconstruir praticamente todas as escolas municipais, que são antigas, que são prédios, em geral, de puxadinhos, que não foram adequadas para suportarem ar-condicionado, equipamentos de informática, equipamentos de transmissão. Então, na verdade, tem muitas carências e tem várias escolas que até hoje não tiveram suas redes elétricas restauradas. As que conquistaram no orçamento participativo tiveram. Eu diria que a maioria das obras foram executadas, mas tem obras que dão problema mesmo. Tem obras que ou têm problemas de viabilidade mesmo de execução, e tem obras que dão problemas judiciais e de outras naturezas, mas o orçamento participativo é uma ferramenta hoje consagrada no mundo. Ele é aplicado em todos os continentes e por inúmeras centenas e centenas de municípios e de comunas e de comarcas, enfim. Então, inclusive nos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma ferramenta muito importante. Nós vamos associar ele também à tecnologia da informação. Hoje nós não precisamos necessariamente fazer reuniões presenciais. É bom fazer. É bom, porque olhar no olho é bom. Mas pode-se fazer muitas coisas pela via da tecnologia da informação e nós teremos processos de participação social, tanto diretos, tipo orçamento participativo ou então reuniões, e nós teremos também instrumentos, vamos dizer assim, remotos, né? Tipo esse, o vamosnh.com.br foi nosso programa de governo, ele foi feito com participação via internet, né? Então é possível fazer e quero dizer, a maior parte das escolas, por exemplo, de educação infantil, todas as 12 escolas foram decididas no orçamento participativo e, portanto, a comunidade foi acolhida na sua necessidade. Eu fiz esse questionamento, é que eu tenho aqui, particularmente, eu tenho uma relação de obras de escolas, né? Algumas ficaram, mas eu tenho algumas questões muito pontuais, por isso que eu trouxe essa questão. Por exemplo, a Escola Municipal Vereador Arnaldo Reinhardt, na Vila Iguaçu, ela conquistou um muro para a escola. Ela precisou, e passou 3 anos e o muro não foi construído. Tem uma outra escola no bairro Roselândia, a Maria Quitéria, ela conquistou 3 vezes a mesma obra e ela não saiu do orçamento participativo. É por isso que essas questões, elas ganharam essa conotação de que a pessoa conquista e não ganha. Tem como ajustar essas questões? Não, tem. Aperfeiçoar? Tem, na verdade tem. Na verdade tem, eu acho que é um tema que precisa ser olhado com atenção, né? No caso da Reinhardt, o que houve foi a construção de uma nova escola, né? Sim, ela saiu para perto ali. Exatamente. Houve a construção de um novo prédio. Talvez isso tenha tirado a ênfase do muro. Não sei qual é a obra da Maria Quitéria, mas, por exemplo, a Maria Quitéria ganhou uma quadra esportiva e que foi feita, né? Então, vamos dizer assim, então tem coisas que a gente eventualmente teve erros na condução dos processos, mas o orçamento participativo ele é meritório, porque ele é uma chicotada quando a gente não faz uma obra na Assembleia do ano seguinte, tu leva uma chicotada e a gente se cuida disso, né? E eu ia em todas as assembleias e evitava as chicotadas. Muito bem. Voltamos para as questões de plataforma de governo, por favor, candidato Tarcísio Zimmermann. Próxima área que a gente vai abordar aqui. Educação. Educação. É o próximo tema aqui da sabatina.
Tivemos professores da rede municipal premiados aí nos últimos anos no Brasil, no estado, inclusive a professora Joyce Lambi, né, ganhou o prêmio de educadora nota 10, né? Contudo, sempre se pode evoluir. Quais são as suas prioridades de governo? Melhores salários aos professores? Teria recursos para isso? Falamos agora mesmo em escolas, né? Qualificar a infraestrutura, o quanto isso interfere. E é possível oferecer mais tecnologia nas escolas? 2 minutos e meio para suas... Eu acho que, vamos dizer assim, eleito prefeito, a educação será, na verdade, a vértebra principal do meu governo. O outro foi a saúde. Esse próximo será a educação. Porque eu realmente aprendi isso nesse processo de governo municipal, que a educação é, de fato, a principal política pública que a gente executa. Porque ela é a possibilidade da gente construir janelas para o futuro das nossas crianças e adolescentes. Então, tu ter uma educação de qualidade, uma educação democrática, uma educação que seja capaz de ensinar as letras e os números, mas também seja capaz de ensinar para a cultura, para a convivência, para o respeito à diferença, para o respeito à natureza, o respeito à saúde. Quer dizer, é fundamental que a gente tenha esse olhar na educação. E isso, evidentemente, só é possível fazer através de um processo de profunda convergência, de diálogo entre o governo, as direções das escolas, a comunidade escolar como um todo. Então, eu reconheço que no meu governo nós tivemos um conflito sério envolvendo o plano de carreira. Eu estou convencido de que o que nós fizemos foi um ato de profunda responsabilidade para com o presente e para com o futuro. Novo Hamburgo é uma cidade que enfrenta dificuldades financeiras gravíssimas e não é à toa que nós temos uma dívida com o Ipazem de mais de 500 milhões, que sequer é contabilizada. Nós temos vamos dizer assim, um déficit atuarial no nosso fundo de previdência de mais de 1 bilhão e 200 milhões, que algum dia terá que ser pago. Então nós precisamos olhar, assim, quando a gente nomeia um servidor público, para o compromisso de pagar ele hoje, de pagar ele depois que ele completar sua aposentadoria, por mais, quem sabe, outros 30 anos. Então, nós não podemos cometer atos de irresponsabilidade. Eu sempre digo para todo mundo que a coisa que o prefeito mais gosta é gastar dinheiro. É gastar dinheiro, e inclusive muitas vezes de jogar bomba no colo do próximo. Nós não podemos fazer isso se nós queremos uma sociedade séria, uma sociedade que se respeite. Então, eu vou trabalhar muito esse tema da educação, integrar muito a educação com a cultura, com a assistência social, com a saúde, com o esporte, para a gente ter verdadeiramente um processo educacional que dê oportunidades às crianças e aos adolescentes de crescerem integralmente. Uma das questões se ainda der tempo de abordar, a questão do contraturno, a ocupação, né, principalmente das escolas de educação infantil. Houve um conflito aí, né, durante esse governo, se conseguiria ou não abordar, oferecer para todas as crianças. O senhor acha que isso é viável, ampliar o número de vagas dessa modalidade? Na verdade, nós temos um déficit na educação infantil, mas nós também não podemos fazer com que a mãe trabalhadora sofra um ônus que é quase um pênalti na sua possibilidade de trabalhar, né? O que a gente ouve das mães é que é impossível ficar saindo do trabalho ao meio-dia correndo para levar a criança para uma mãe crecheira, ou sair correndo para buscar na mãe crecheira e levar para a escola de educação infantil. Então, é um pênalti aqui. Então, nós voltaremos com o turno integral para as mães trabalhadoras e vamos trabalhar esse tema da falta de vagas da melhor forma possível. Vamos para o próximo tema desse pote, por favor, candidato. Não dá nem tempo dele beber água aqui, mas vamos lá, eu vou fazer a pergunta aqui, qual é a próxima área? Dívida do Ipazem. O senhor também entrosado, o senhor toca no assunto e o próximo assunto é sempre aquele que o senhor mencionou. Então vamos lá falar de... Não, mas é porque eu tô atento. Tá com uma energia boa, né? Eu já não puxo as fichinhas ali para não dizerem que eu puxei a fichinha. Vamos lá com o assunto dívida do Ipazem, que é um assunto que a gente recebe muito ali para ser abordado. O senhor falou em 500 milhões de reais, né? A dívida do Ipazem se tornou uma grande engenharia financeira para a comunidade e um permanente sinal de alerta para os servidores públicos municipais. Os governos, né, nos últimos anos, vêm parcelando e reparcelando a dívida. Qual a estratégia prática que pode ser colocada
em prática, sendo aqui redundante, para evitar que esse rombo se torne insustentável? 2 minutos e meio, candidato. Tem que pagar. É a única coisa que eu posso dizer, Marco, tem que pagar. E eu quero dizer, eu acho muito importante que tenha esse tema, porque a gente tem que repor umas verdades. Por exemplo, o governo Jair Foscarini, do MDB, ele pagou o IPAZEM. Ele aumentou o patrimônio financeiro do Instituto em 63,4 milhões nos 4 anos. Quer dizer, pegou com um valor e cresceu 63,4. O meu governo, de 2009 a 2012, cresceu o patrimônio do IPAZEM em 101,3 milhões de reais. O governo Lauermann cresceu o patrimônio do IPAZEM em 102,3 milhões. Por que cresceu? Porque a gente pagava o ano, o mês, e pagava um mês atrasado. É difícil, é duro, a gente se arranca os cabelos, porque pagar uma dívida que um prefeito lá atrás irresponsavelmente fez, tem que pagar isso agora, porque isso podia ser asfalto, isso poderia ser mais educação, mais saúde, podia ser um monte de coisa, mas a gente tem que pagar. Então, o governo Lauermann aumentou em 102,3. O governo Fátima é que até agosto tinha reduzido em 51,9 milhões o patrimônio do IPAZEM. Então, quem não está pagando o IPAZEM é a prefeita Fátima. E ela que, na verdade, eu não consegui pagar integralmente todas as parcelas, mas o que eu parcelei foi muito menos do que eu paguei. Eu não consegui pagar os últimos 3 meses, a parte do mês, da patronal do mês. Mas o que a prefeita Fátima está fazendo é não pagar nada. E, na verdade, ela não paga nem o IPAZEM Previdência, nem o IPAZEM Assistência. Então, ela está aumentando uma dívida em proporções que é verdadeiramente assustadora. E por isso que eu digo, a prefeita Fátima quebrou o município. Ela foi uma péssima gestora. Ela aumentou brutalmente os restos a pagar, que é um parâmetro que a gente olha para saber da saúde financeira. Quanto tu gastou no ano e não pagou. Ela, no ano de 2018, teve restos a pagar de 80 milhões. Em 2019, de 70 milhões, porque aí ela tentou negociar, ela negociou essa dívida do IPAZEM, mas eu não sou bobo. Aquilo ali na verdade, foi uma tungada que ela deu no próprio, vamos dizer assim, exercício fiscal do ano. Mas, então, e esse ano, eu juro para vocês, em dezembro a gente vai ver notícias de que a prefeitura teve um déficit de 100 e poucos milhões. Podem anotar. Então, o que a gente tem que fazer no IPAZEM é pagar. Não tem como ficar fugindo disso e legando para o futuro uma bola de neve que vai explodir a cidade. Vai explodir. Agora, esse pagar, candidato, ele é tirar de alguma outra área e ir amortizando, ou é tirar o suficiente para estancar a sangria? Porque de algum lugar tem que tirar, né? Não, é claro. Por isso que eu falo que o orçamento público é disputado por muitas bocas, né? Ele é disputado por muitas bocas. Então, o que a gente precisa é fazer uma gestão responsável. A gente não pode gastar tanto à toa e tanto a mais do que a gente arrecada. E a dívida do IPAZEM tem que ser paga, assim como teve que ser paga a dívida da SSU no meu governo, né? Tem dívidas que têm que ser pagas, e aí não tem mais esse negócio, um dia chega a conta. Não tem esse negócio de ficar o tempo todo rolando e enrolando. Tem que pagar o IPAZEM, e é isso que eu fiz e vou fazer de novo. Para isso tem que poupar, tem que economizar, tem que cuidar bem onde gasta, porque também não pode faltar na educação, não pode faltar na saúde e na assistência social, no mínimo. Muito bem, nós vamos agora para a nossa última pergunta do pote. É isso mesmo, candidato? Que são aquelas perguntas... Vou pegar de baixo aqui. Vamos ver o que estava reservado aí para... O nosso diretor da Vale TV está assustado. O que vai vir? Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto teve lançamento no seu governo, né? Inclusive, busquei uma matéria aqui, o senhor de terno e gravata, muito bacana, aqui ao lado do Mozart, inaugurando ali... lançando as obras. Lançando em 2011, né? E depois se tinha a perspectiva do projeto das plantas macrófitas para tratamento de esgoto, foram feitas inclusive viagens internacionais. E no seu plano de governo, o senhor até deixou uma crítica, né, que de 2009 a 2012 foi feito e depois não se sabe o que aconteceu.
O que houve com esse programa do governo do senhor de 150 milhões de reais para tratamento de esgoto, que teriam plantas macrófitas? O que vai ser feito com o tratamento de esgoto no seu mandato agora, candidato? 2 minutos e meio. Na verdade, nós iniciamos as obras, implantamos os interceptores, foram obras grandes e vultuosas. Implantamos, inclusive, a estação de bombeamento principal. E, na verdade, quando nós fomos nos dar conta, o problema do tratamento de esgoto, a gente tem que dimensionar bem. O tratamento de esgoto é uma tecnologia complexa e cara. Quando a gente foi licitar a estação de tratamento de esgoto da tecnologia tradicional, o que a gente viu é que nós iríamos quebrar os cidadãos da cidade cobrando taxa de esgoto. Né, para fazer um tratamento verdadeiro. Nós temos um tratamento de esgoto sofrível no Brasil inteiro. Posso dizer isso? Eu fui presidente da Corsan. Se a gente fizesse uma análise rigorosa, não passava uma estação de tratamento de esgoto. Né? Nós temos um tratamento de esgoto pavoroso no Brasil, mas caro. E aí que nós nos damos conta que nós deveríamos procurar tecnologias alternativas. A tecnologia das macrófitas, ela ganhou um espaço extraordinário desde que eu saí do governo. Ganhou um espaço extraordinário nos países da Europa. Aqui mesmo no Brasil, a Fevale está desenvolvendo esses projetos em vários estados. E eu acho, sinceramente, eu até hoje não compreendo as razões. Sempre tem os interesses envolvidos nessa jogada. Evidentemente que o complexo que produz as máquinas, as químicas, e, enfim, as energias e as infraestruturas, para tratamento de esgoto, isso é um povo muito endinheirado, muito poderoso. Então, não sei se foi isso, se foi esse tipo de pressão, mas, sinceramente, eu não consigo entender por que foi abandonado o projeto das macrófitas, e juro para vocês, se eu voltar, eu vou retomar esse projeto. Porque eu acho uma maldade a gente condenar a cidade de Novo Hamburgo a pagar caríssimo o tratamento de esgoto com tecnologias que são ineficientes, que são fraudulentas no tratamento de esgoto. Agora, uma das questões que eu até abordei em reportagem sobre as plantas macrófitas e o tratamento, e aí vamos ver se essa é a informação que o senhor tem, é que é um tratamento para pequenas cidades, que não tem uma carga de poluição tão forte, e que aqui em Novo Hamburgo, pelo menos, houve aí uma interpretação de que a carga de esgoto seria tão forte que iria matar as plantas. O senhor tem essa informação? Isso na verdade, o que tem em Novo Hamburgo e que mata qualquer coisa é quando jogam produtos químicos nos arroios ou no sistema de drenagem pluvial da cidade. Quando jogam produtos químicos, eles destroem também uma estação de tratamento de esgoto tradicional, porque basicamente vai entrar aquele produto químico e matar as bactérias. A mesma coisa, na verdade, isso de que isso são sistemas pequenos, isso é uma... Vamos dizer assim, o que funciona pequeno não tem nenhuma razão para não funcionar grande. O que tu precisa ter é manejo. Se tu tem que criar um sistema de proteção. Se tu vê que vem uma carga de produtos químicos que pode te trazer prejuízo em qualquer sistema, tu tem que ter uma via de escape, depositar isso numa área de reservação e ir adicionando devagarinho isso no sistema para não destruir a natureza construída, que é, na verdade, quem faz. Quem faz o tratamento de esgoto são bactérias. Se tu joga muita química para cima deles, tu mata eles, entende? Então, mata as bactérias. Então, isso em qualquer dos dois sistemas. Então, eu volto a dizer, eu vou retomar o projeto das macrófitas, porque eu acho inconcebível essa ideia de que a gente deva condenar o povo brasileiro a ter que ser vítima de uma tecnologia que a gente sabe que é cara e obsoleta. Estamos na reta final da nossa sabatina do portal Martin Beren, em parceria com a Vale TV, aqui no espaço do Estação Hamburgo. Essa semana teremos 5 candidatos a prefeito. Hoje nós temos o candidato Tarcísio Zimmermann. E nós temos ainda as últimas 2 perguntas da plataforma de governo. Por favor, candidato, temos ainda 2 temas que a gente vai abordar aqui nesse momento. Transporte e mobilidade. Transporte e mobilidade urbana é a próxima questão sorteada, que é um tema, né, que vem se arrastando. Eu estava no seu gabinete em 2010, quando o senhor anunciou a licitação do transporte. Eu era repórter naquela época do jornal NH, e aí
Acho que foi 2011. 2011, então me equivoquei um ano. Então nós já passamos 10 anos e ainda não temos a licitação do transporte coletivo. Não é fácil, a gente sabe, né? Mas o que pode ser feito de diferente, candidato? E, no ano passado, a cidade de Novo Hamburgo, após audiências públicas, aprovou um plano de mobilidade urbana. O senhor tem conhecimento desse plano? Pretende colocar ele em prática, chamar a comunidade para discutir outros pontos? O senhor tem 2 minutos e meio sobre esse tema. Na verdade, Martim, o que tem se discutido desde 2010, basicamente é a mesma coisa. Em 2010, nós contratamos uma consultoria que fez todos os estudos sobre a mobilidade da cidade de Novo Hamburgo, né? Projetou um novo sistema de transporte coletivo que era composto por linhas alimentadoras e linhas troncais. A ideia era reduzir a quantidade de ônibus que vêm dos bairros para o centro e criar linhas muito rápidas entre Canudos, Centro e Santo Afonso, para permitir que as pessoas pudessem se deslocar com qualidade e rapidez. Basicamente, o que nós temos desde lá é a mesma coisa. Aperfeiçoa um pouco aqui, um pouco ali, mas a ideia fundamental é a mesma. Nós tentamos a licitação lá em 2011, ela foi barrada pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque, na verdade, nós trabalhávamos com alguns conceitos que eram mais ou menos inovadores para aquele período, né? Nós trabalhávamos com um conceito de reversão da frota, que até hoje não está bem esclarecido, né? Depois é impossível de explicar isso aqui. Desculpa, Martim, é impossível de explicar. Mas aí o que nós fizemos? Nós contratamos um ex-conselheiro do Tribunal de Contas, que é especialista nesse assunto. Ele fez um processo de estudo de toda a nossa legislação, do edital, e nos ofereceu, então, algo pronto, e que eu não sei, bom, terminou meu governo, isso estava ali na mesa para ser executado. O governo seguinte eu não sei o que fez com aquilo, né? E eu sei que até hoje as licitações vêm batendo na trave. Eu quero dizer assim, nós vamos aprender com o processo que vem desde 2010, eu vou colocar isso como uma prioridade do meu governo, vamos aprender, vamos estudar o que aconteceu ao longo desses anos e vamos licitar o transporte coletivo, evidentemente buscando um sistema que seja eficiente e que seja economicamente viável, porque isso é outro problema. Nós precisamos repensar as fontes de financiamento do transporte coletivo. Hoje ele é integralmente bancado pelos que pagam passagem. E isso, imagine se isso valesse na educação. Quer dizer, a criança vai para a escola do município, mas tem que pagar o que ela custa. Nossa Senhora, a maior parte das famílias não teria como mandar para a educação. Se a pessoa vai para o posto de saúde, é atendida e tem que pagar o que custa. As pessoas não conseguiriam. Então, transporte público, nós temos que trabalhar um sistema nacional, né, que tenha viabilidade econômica, e isso começa, inclusive, com desoneração. Desoneração fiscal. O governo federal não pode cobrar IPI sobre isso, sobre aquilo. O governo estadual não pode cobrar ICMS sobre combustíveis, por exemplo, e outros produtos usados pelo transporte. E o município não pode cobrar ISS. E isso barateia o custo da passagem. Estamos tendo, né? Temos a ciclovia Vitor Kerbs, junto ao Arroio Luiz Hall. Tivemos agora um trecho novo em Lomba Grande. Temos um pequeno trecho em Burgo Velho. O senhor acredita que a nossa população ela tem fôlego para se espraiar por novas ciclovias que possam vir a ser construídas na cidade, candidato? Olha, eu acho que tem exemplos nas cidades do mundo em que, por exemplo, a cidade optou por não ter estacionamento num lado da rua e por barrar todos os estacionamentos e implantar ciclovias. Deu gritarias, mas hoje todo mundo está feliz. Imagine uma ciclovia saindo da Santo Afonso e chegando a Canudos, pela Pedro Adams, pegando a Vitor Hugo, ou... Enfim, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Agora vamos conversar sobre isso com o nosso povo, ninguém vai enfiar a goela abaixo, nada, mas nós temos que pensar nessas coisas. A mobilidade pela bicicleta, e inclusive a bicicleta com motor, ela é uma possibilidade real, e é ecologicamente melhor e é saudável. Vamos para a última questão da nossa sabatina, que está chegando ao final. Nós temos agora 9 horas e 55 minutos. Temos ainda 3 questões, mas só mais uma que a gente vai... Não, eu vou pegar essa aqui, então. Então tá. Não abriu, tá valendo. Vamos ver.
Pavimentação, asfaltamento. Pavimentação e asfaltamento. Com um orçamento ajustado, de que forma o candidato pretende viabilizar recursos para melhorar a pavimentação de dezenas de ruas de Novo Hamburgo? Tem como buscar mais recursos em Brasília, por exemplo, né? De que forma o senhor pretende viabilizar a melhoria da pavimentação? 2 minutos e meio. Martim e telespectadores e participantes das redes, vamos falar bem claro aqui. A prefeita Fátima, ela está fazendo asfalto com dinheiro emprestado. Dinheiro que ela sabe que não tem como pagar. E se ela for pagar, será menos remédio nos postos de saúde, menos exames, menos consultas, será ainda uma educação mais despida do que já está. Então, na verdade, eu quero dizer a vocês que nós teremos pela frente anos difíceis. A parte boa é de que, desde o meu governo, foram feitos importantes investimentos em pavimentação na cidade. Nós já temos uma situação bem menos dramática do que nós tínhamos lá atrás. Eu me lembro quando eu assumi, as ruas eram puro buraco e capim, né? E eu levei 2 anos para acabar com os buracos. Foi difícil. Mas nós não conseguimos fazer grandes pavimentações em grandes trechos das vias urbanas, mas fizemos em muitos bairros a pavimentação. O governo Lauermann também avançou e o governo Fátima está fazendo pavimentações também. Agora, a diferença é que, no nosso caso, os recursos eram basicamente a fundo perdido, né? Ou então eram recursos mesmo orçamentários. Aqui nós estamos vendo puro financiamento, todas, aliás, várias delas, inclusive, que eu encaminhei. Por exemplo, a João Aloysio Algaier, lá de Lomba Grande, isso é projeto, recurso, enfim, contratação feita no final do meu governo, né, os projetos e habilitação ao financiamento, o financiamento contratado no governo Lauermann e executado agora. Agora, isso tudo é dívida. Hoje a cidade, que no meu tempo, quando eu fui prefeito, a dívida do município, excetuado aquilo que é, por exemplo, o IPAZEM, que não é contabilizado, era negativa. Nós tínhamos mais créditos a receber do que dívidas. Hoje a dívida alcança quase R$1 bilhão. Quer dizer, nós temos uma situação, e por isso que eu digo que a prefeita Fátima foi um desastre, né? Porque ela efetivamente fez uma gestão ruinosa da prefeitura e não vai poder fazer coisa diferente se reeleger, porque ela tem 10 partidos na sua coligação, a gente sabe como esses partidos agem, e ela não vai ter margem de cortar o que quer que seja, em termos de CCs e de gente que está enchendo os bolsos e também as áreas do município com cargos que muitas vezes são completamente desnecessários. Agora, a busca de recursos em Brasília, por exemplo, com emendas parlamentares, eu me lembro que a Avenida Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, ela veio com uma emenda do deputado Ronaldo Zulc. Isso, né? R$1 milhão. Isso. Esse é um caminho para tentar mas construir isso? Isso, é um caminho, mas não é assim, não é um grande caminho. Tá. Nós estamos falando, quer dizer, para fazer pavimentação em Novo Hamburgo, né, e resolver todos os problemas, na minha época a gente calculava em 100 milhões, talvez hoje precise uns 50 milhões, 60 milhões de reais para resolver todos os problemas de pavimentação de Novo Hamburgo. O vereador Enio Brizola, nesse mandato, ele falou lá pelas tantas que era 200 milhões. Não precisa tanto. Claro que se a gente quiser pavimentar tudo o que precisa, Lomba Grande, por exemplo, Lomba Grande eu nem estou considerando nesse cálculo de 60 milhões, estou falando de vias urbanas. Então, é um caminho, mas o governo federal também libera muito pouco dinheiro para os municípios nesses tempos atuais. E vai liberar muito menos daqui para frente por conta da brutal dívida que a União tem. Então, Então, eu quero dizer que, sim, vamos batalhar, mas temos que ter essa perspectiva realista e honesta para com o povo de Novo Hamburgo. Candidato, tempo encerrado, até recebemos mensagem, até vou falar com o Rodrigo, o pessoal disse que teria, estão revisando essa situação, né? O finalzinho ali, uma questão na transmissão, mas tudo sob controle. Eu vou pedir para o senhor tirar as últimas questões aqui, para a gente manter a transparência, né? Para não achar que o apresentador daqui a pouco repetiu o tema. Os temas que a gente não abordou. FENAC, né, que é um dos 10 temas que a gente tinha proposto, e Comusa, que a gente... E aqui dos temas quentes, um pouco mais quentes, né, que eram questões que foram propostas pelo portal, liberdade de imprensa
que é um tema que não foi abordado, e também a questão de aumento de impostos. Aumento de impostos, essa questão aí acabou não sendo mencionada. Por sorteio, e assim foram Mas as nessa regras. a prefeita Fátima pode falar bastante, porque ela taxou essa cidade de um jeito como eu nunca vi. Vamos ver como é que vai ser o sorteio. Candidato, o senhor tem 1 minuto, eu sei que é pouco tempo, mas vamos lá. Por que o candidato Tarcísio Zimmermann é a melhor opção para cuidar de Novo Hamburgo de 2021 a 2024? O senhor tem 1 minuto. Olha, eu, na verdade, tenho dito, Martin, que eu sou muito grato ao povo de Novo Hamburgo por tudo que ele me oportunizou. Eu cheguei aqui em 89, era um jovem, militante social, fui candidato em 96 a prefeito porque não tinha outro. Depois eu fui eleito 3 vezes deputado federal, fui secretário de Estado, fui eleito prefeito, fui eleito deputado estadual, fui presidente da Corsã. Então eu tive muitas oportunidades de aprendizado e eu sinceramente acho que o tempo que virá exige lideranças muito, muito qualificadas, muito capazes de liderar um esforço de reconstrução da cidade de Novo Hamburgo. Nós teremos tempos muito duros. Novo Hamburgo tem 55 mil pessoas recebendo o benefício emergencial que acaba em dezembro. O que será dessas pessoas? Novo Hamburgo tem 50 mil pessoas desempregadas e sem renda. Se a gente não fizer nada por elas, nossa cidade vai sofrer muito. Então, eu acho que eu estou preparado para isso. Muito obrigado mais uma vez ao candidato Tarcísio Zimmermann. E esta foi a sabatina do portal Martin Behrend desta segunda-feira. Eleições Cidadãs da Vale TV 2020 tem a apresentação de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistemas de segurança. O patrocínio é de Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Projeta Expositores, especialistas em projetos comerciais. Tecnolar, 30 anos, tudo que você precisa está na Tecnolar. Queremos agradecer o carinho da imensa audiência nas diferentes plataformas e amanhã estaremos recebendo por sorteio a candidata Fátima Daut. Tenham todos uma boa noite e sigam com a programação da Vale TV.